Nessa aula, o professor Alexandre Salim tratará do Estatuto do Desarmamento. Preste bastante atenção aos exemplos e explicações que serão apresentadas nesta unidade. Vamos aos estudos? Então, boa aula! Olá pessoal, estamos de volta com o Estatuto do Desarmamento. Eu quero que você lembre que os crimes que estão lá no Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826, são de perigo abstrato e de perigo coletivo. E eu quero que você lembre que, de forma imediata ou primária, tutela-se a incolumidade pública, segurança pública ou coletiva. E que a vítima, você lembra? O sujeito passivo, em regra, é a coletividade. Nós estamos diante de um crime vago, embora alguns tipos, claro, tenham vítimas secundárias, como o do artigo 13. Nós veremos. E quero que você lembre também que a ação penal em todos os crimes do Estatuto ela é sempre pública e incondicionada. Hoje nós vamos enfrentar questões polêmicas, como as que dizem respeito ao porte de arma desmuniciada, de arma defeituosa, de arma desmontada e de arma de brinquedo. Bom, comecemos pela arma desmuniciada. Isso aí é questão direto de concurso, prova discursiva, hein? Atenção. Na vigência da revogada Lei 9437 de 97, a antiga e, repito, hoje revogada Lei de Armas, o entendimento do STF era de que a arma desmuniciada afastava a tipicidade. Em um célebre julgamento, o julgamento do famoso HC 81057, é uma HC lá de 2004, 81057, o STF ele começou a fazer uma distinção de duas situações, sempre à luz do chamado princípio de disponibilidade. Se o agente ele traz consigo a arma desmuniciada, mas tem a munição adequada à mão, de modo a viabilizar sem demora significativa, ok? O seu municiamento e, em consequência, o eventual disparo, tem-se uma arma disponível e o fato é típico, ele é crime. Ao contrário, se a munição não existe, ou se a munição está em lugar inacessível de imediato, não há a imprescindível disponibilidade da arma de fogo como tal. Ou seja, como artefato idôneo a produzir disparos. E, portanto, a figura típica não se realiza, não há crime. Bom, isto lá pelo famoso habeas de 2004. Como é que a questão está hoje? Bom, porte de arma e ausência de munição. Você tem duas posições, inclusive nas cortes superiores em Brasília. A primeira posição é pela conduta típica. Eu trouxe para você algumas decisões, quando der você olhe. A primeira turma do STF vem entendendo, eu trouxe um habeas, entre tantos, o habeas 88757, julgado em setembro de 2008, e a quinta do STJ, então a primeira do STF e a quinta do STJ. No STJ eu trouxe o habeas 213915, lá de outubro de 2011. Então a primeira do STF e a quinta do STJ vão dizer é crime. Porte de arma sem munição é crime de perigo abstrato. Por outro lado, você vai encontrar decisões um pouquinho mais antigas da segunda turma do STF. Eu trouxe para você, por exemplo, o habeas 99449, julgado em 2009, e decisões atuais da sexta turma do STJ. Eu trouxe para você, então, o habeas, por exemplo, o 124907, julgado em setembro de 2008. Então, a segunda do STF e a sexta do STJ dizem não é crime portar arma de fogo sem munição. Você tem duas posições. A doutrina majoritária entende que a hipótese configura crime. Há um livrinho muito bom sobre a lei de armas dos colegas Alexandre Moraes e Jean Paulo Ismânio, que dizem que arma de fogo desmuniciada caracteriza o tipo penal e embasam o seu entendimento, recordando que o Estatuto do Desarmamento, ele equiparou o porte de munição ao de arma de fogo. Portanto, se há crime no porte de munição desacompanhada da respectiva arma, também há no porte de arma sem munição, ok? Senão seria
Algo absolutamente impensável, contraditório e ilógico. É crime portar munição sem arma, mas não é portar arma sem munição. Então vamos ter que evitar isso. A primeira do STF e a quinta do STJ dizem é crime. Seguindo, arma defeituosa ou danificada. O exame pericial, de acordo com o artigo 25 do Estatuto do Desarmamento, é de realização obrigatória, já que com ele nós vamos verificar se a arma ela consegue efetuar disparos. Se esta arma for considerada absolutamente ineficaz para a produção dos tiros, estará descaracterizada a sua finalidade, que é produzir tiros, passando da condição de arma à condição de simples objeto, afastando a tipicidade do porte de arma ante a ocorrência do crime impossível, que está lá no 17 do Código Penal. Ok? Se a perícia diz não pode produzir tiros, invoque o crime impossível. O fato é atípico. Depois, em relação à necessidade ou não de apreensão da arma de fogo para aumentar a pena do roubo, eu quero chamar a sua atenção, por quê? A terceira sessão do STJ, e quando eu falo terceira sessão, são as duas turmas criminais juntas, tá? A quinta e a sexta. A terceira sessão, eu trouxe para você uma sugestão de leitura complementar, que está lá nos embargos ao recurso especial 961863. A terceira sessão, se alinhando à posição já esposada pelo Pleno do STF, firmou a compreensão de que é desnecessária a apreensão e perícia da arma para aplicação da causa de aumento prevista lá no Código Penal para o roubo, artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1º do Código Penal. Desde que, claro, comprovada a sua utilização por outros meios de prova. Tá? Então tem o tiro na parede, a vítima falou que era arma, ok? Prova indireta. Então é desnecessária, posição muito tranquila hoje, tá? Nas cortes superiores, desnecessária a apreensão e perícia para aumentar a pena do roubo. Quero que você leia sobre isso também, uma decisão do STJ, que está no habeas 155704, julgado em novembro de 2011. Depois, arma desmontada. A questão é, se ela puder ser montada, haverá crime. Sugiro para você a leitura do Nutti nesse aspecto. O Guilherme de Souza Nutti ele diz que se a arma está desmontada, por exemplo, no interior do porta-malas do carro, devidamente acondicionada numa caixa lacrada, diz ele, não há crime. Já que o proprietário pode estar levando essa arma para uma casa de campo, diz lá. Olha, o Nutti é um baita doutrinador, ok? Mas neste ponto nós não concordamos com a conclusão dele. Já que para o transporte, o proprietário da arma de fogo de uso permitido, registrada, ele tem que solicitar à Polícia Federal a expedição de um porte de trânsito, pessoal, nos termos estabelecidos numa norma própria. Qual é a norma? É o 28 do decreto regulamentador, que é o decreto 5.123 de 2004. Aliás, no caso, tem uma questãozinha de concurso hoje para você assim. No caso dos colecionadores, dos atiradores e dos caçadores, e ainda de representantes estrangeiros em competição internacional oficial de tiro, realizado no Brasil, a concessão de porte, de trânsito da arma de fogo, ela cabe ao comando do Exército. Está lá no artigo 9º do Estatuto. Tem uma questão de concurso hoje para você assim. Depois, a arma de brinquedo. O Estatuto do Desarmamento, que é a Lei 10.826 de 2003, ele não repetiu o crime do artigo 10, parágrafo 1º e inciso 2 da 9437 de 97. A antiga Lei de Armas, hoje revogada, e, portanto, revogado esse crime, que punia com uma pena de detenção de 1 a 2 anos, além de multa, quem utilizasse uma arma de brinquedo ou um simulacro capaz de atemorizar outrem para o fim de cometer crimes. Então, usar a arma de brinquedo para o fim de cometer crimes, dizia a antiga Lei de Armas, é crime. Isso não existe mais. A atual Lei de Armas, o decreto, o Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826, no seu artigo 26, limitou-se a proibir a fabricação, a venda,
a comercialização e a importação, diz lá, de brinquedos, de réplicas, de simulacros de arma de fogo, que possam, com estas, se confundir. Aí diz lá, exceto para instrução, adestramento ou coleção, desde que autorizados pelo comando do Exército. Então, relativamente a este crime, que é usar a arma de brinquedo para o fim de cometer delitos, que era previsto na antiga lei de armas, em relação a este crime houve abolício criminis, ok? De retroatividade obrigatória, conforme diz o artigo 5º, inciso 40 da Constituição, e o artigo 2º, caput do Código Penal. Eu quero que você veja uma decisão, eu trouxe para você como leitura complementar, que está no STJ habeas 20.0554, julgado em outubro de 2011. E por fim, eu quero que você lembre da famosa súmula 174 STJ, que autorizava a majoração da pena ao agente que cometia um roubo, um assalto, com intimidação feita por arma de brinquedo. Esta súmula foi cancelada. Essa súmula era um absurdo. Esta súmula tratava de analogia em malam partem. A questão é, a arma de brinquedo é arma ou é brinquedo? Se arma de brinquedo é brinquedo, você não pode considerá-la como se arma de verdade fosse, para piorar a vida do réu. Isto é a analogia em malam partem. Eu não estou dizendo que ele vai sair impune. Não! O que eu estou dizendo é, ele responde pelo assalto, na forma do caput. É roubo simples, 157 caput. E não roubo majorado, 157, parágrafo 2º, inciso 1. Ok? Vamos à nossa questão de concurso. Eu trouxe para você uma prova técnico-judiciário 2007, se você quiser procurá-la pela internet, TRF da Terceira Região. Diz assim: algumas equipes que competiram nas modalidades de tiro nos Jogos Pan-Americanos de 2007 trouxeram as suas próprias armas de fogo. Neste caso, para a entrada destas armas no país, A. Será necessária a autorização da Polícia Internacional, Interpol. B. Basta a comunicação do Comitê Olímpico Internacional, Polícia Federal. C. Elas devem ser registradas no SIGMA, que é o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas. D. Será necessária a autorização do Comando do Exército. E. Será necessária uma autorização do órgão esportivo da Organização das Nações Unidas. Isso aí não tem nada a ver, né? E o registro da Federação Internacional de Tiro. Como você viu comigo na nossa unidade de hoje, o gabarito é letra D de dado. Por quê? Porque de acordo com o artigo 2º, parágrafo 2º do decreto regulamentador, que é o 5.123 de 2004, diz lá, serão registradas no Comando do Exército e cadastradas no SIGMA 1. As armas de fogo de colecionadores, atiradores, que é o caso, e caçadores. E 2. As armas de fogo das representações diplomáticas. Letra D de dado é o nosso gabarito. Nos encontramos na próxima unidade. Aquele abraço. Tchau! Você está inscrito para algum concurso? Lembre-se que aqui na nossa página você pode acessar uma agenda de concursos. Lá você ficará por dentro de todas as novidades sobre os concursos previstos. Confira!